de Deus. No meu pensamento a todo momento está o brilho teu. Amor sem igual, minha proteção. Teu ensinamento conduz-me no tempo com os pés no chão. Me ensina a andar, me faz repousar. Só Ele transmite a paz que há em Deus. Me ensina a orar e a agradecer por todo instante de vida na terra.
mudar o meu ser, transformar a minha vida e fazer fiel a ti, Senhor. Quero estar em tua presença, eu quero que venha mudar o meu ser, transformar a minha vida e fazer fiel a ti, Senhor. Vem, me toca com teu amor, vem, me canta com tua voz, vem, ilumina o meu caminho com a luz da tua face. Quero cantar a ti, meu Senhor, e te louvar com todo o amor. Eu quero te exaltar e te agradecer com tudo que sou. Vem, 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 me toca com teu amor, vem, me canta com tua voz, vem, ilumina o meu caminho com a luz da tua face. Vem, me toca com teu amor, vem, me canta com tua voz, vem, ilumina o meu caminho com a luz da tua face. Oh, vem, oh, vem, 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 me toca, oh, vem, me canta, na, 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 oh, vem, vem, me toca com teu amor, vem, me canta com tua voz, vem, 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 ilumina o meu caminho com a luz da tua face. Oh, vem, 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 me toca com teu amor, vem, me canta com tua voz, vem, ilumina o meu caminho com a luz da tua face. Muito boa noite, bem-vindos a mais esse nosso culto, bem-vindos irmãos e irmãs que estão aqui, bem-vindos nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham dos seus lares. Nós, nesta noite, queremos meditar a partir do texto do Evangelho sobre o tema Escolha com Sabedoria. As escolhas que nós temos no dia a dia, como o nosso Deus, Ele nos orienta também a fazermos essas escolhas com sabedoria. A comunidade pode se sentar. Nós vamos iniciar então cantando hoje o hino Soli Soli Deo.
glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo. Soli, soli, Deo. Soli, 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 Deo. Glória, glória. O bom Deus nos enviou, Jesus. Glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo. Soli, soli, Deo. Soli, 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 Deo. Glória, glória. Santo Espírito Consolador. Glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo. Soli, soli, Deo. Soli, 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 Deo. Glória, glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento em que nós iniciamos este nosso culto ao nosso Deus, nós queremos também nos apresentar de forma digna diante dele, e por isso nós vamos agora em conjunto confessar os nossos pecados a ele, buscar o perdão que ele nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. Amado Pai Celeste, Deus de todo poder, nós, teus filhos e filhas, humildemente nos achegamos na tua presença para confessar os pecados que nós cometemos contra ti e contra o nosso próximo todos os dias. Sabemos, Senhor, que nós pecamos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Pecamos quando fazemos o que é errado e quando deixamos de fazer o que é certo. Senhor, nós pedimos perdão por todos os pecados, aqueles que nós fazemos conscientemente, também aqueles que nós fazemos por ignorância, sem saber que estamos pecando. Lamentamos por cada um deles e te suplicamos que por causa do teu grande amor e da santa, inocente e amarga paixão e morte de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que tu tenhas piedade e misericórdia de cada um de nós e derrame sobre nós o teu perdão. Amém. Amados em Cristo, cada um de vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera e verdadeira, cada um de vocês que está realmente arrependido dos seus pecados e quer viver de acordo com a vontade de Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor que o nosso Pai Celeste teve por cada um de nós e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto, Salmo número 90, do versículo 12 até o versículo 17. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Glória ao Pai,
e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, cuja graça sempre nos precede e nos segue, ajuda-nos a abandonar toda a confiança nas riquezas materiais e a achar em Ti o nosso tesouro celestial. Agora, quando nos serves na palavra e nos sacramentos, ajuda-nos a valorizar esta riqueza e a vivermos por ela todos os dias. Oramos em Teu nome, Jesus, Tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos cantar agora mais um hino Cristo Disse. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Segura minha mão, é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Nós vamos ouvir agora as palavras das leituras para este nosso culto, começando com a Epístola, Carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 19, onde nós lemos assim: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração.
Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Essas são as palavras da epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22, e o evangelista Marcos escreve assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Prepare sua mensagem, nós vamos cantar o hino Andam Procurando a Razão de Viver. Procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar, que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus.
Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe neste momento de meditação e que, através desta sua santa palavra, diariamente o Espírito nos ilumine a fazermos escolhas sábias. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui presentes, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, a vida do ser humano, todos os dias, é uma constante escolha. A cada passo que nós damos, diariamente, nós precisamos fazer escolhas. Nós tomamos decisões. Às vezes nós tomamos decisões difíceis, decisões complexas, mas normalmente são pequenas decisões, né? Até no momento em que toca o despertador, levanto agora, coloco a soneca, mais 10 minutos. Levanto, vou tomar um café, enfim, né? Pequenas escolhas, mas também grandes escolhas. E nós sabemos que tanto as pequenas quanto as grandes escolhas mais complexas, todas elas vão trazer uma consequência para a nossa vida. Claro que nós classificamos, né, geralmente as pequenas escolhas, diferenciá-la das grandes, geralmente pelas suas consequências, né? Quanto mais drástica, o maior, quanto mais consequência trouxer para as nossas vidas, ou mudanças trouxer para as nossas vidas, então nós consideramos escolhas grandes, complexas. As pequenas, né? Se eu vou dormir 10 minutos ou mais, ou não, né? Isso nós consideramos então pequenas escolhas. A questão é que toda escolha, ela tem um resultado, toda escolha tem uma consequência. E nós sempre devemos buscar a orientação do nosso Deus para que nós possamos escolher sempre com sabedoria, fazermos escolhas sábias, termos decisões corretas e sábias, porque nós arcamos com as consequências e devemos arcar e assumir as consequências das nossas escolhas feitas a cada dia. Então nós olhamos o texto do Evangelho de hoje, texto do Evangelho do 20º domingo após Pentecostes, e nós vemos essa cena bastante conhecida, a história do jovem rico, e o evangelista Marcos diz que Jesus está se preparando para começar uma viagem, e então vem esse homem, esse rapaz, correndo e se joga aos pés de Jesus. E aí diz então: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? É interessante que ele vem correndo, né? Aquele homem, aquele rapaz, nós sabemos que era muito rico, tinha muitas posses, ele está num momento talvez de desespero. O que levou ele a ir correndo até Jesus? Algo o incomodava, algo não o deixava em paz. Então ele corre, ele vê que Jesus está se preparando para viajar, de repente ele não sabe quando poderia de novo ter um momento junto com esta pessoa que já era tão conhecida pelos seus ensinamentos e milagres. E aí ele faz essa pergunta: como eu faço para conseguir a vida eterna? Obviamente que por causa de todo o seu conhecimento e a própria pergunta dele traz alguns pressupostos, porque ele de alguma forma se considerava merecedor da vida eterna. E talvez ele queira ouvir da boca de Jesus a confirmação de que ele está no caminho certo. Então Jesus, obviamente conhecendo o coração de todas as pessoas, leva este jovem rico a uma autoanálise a partir dos mandamentos de Deus, a partir da lei de Deus e do cumprimento dessas leis. Jesus sabia quem era este jovem. Ele era alguém criado dentro da igreja, alguém que conhecia a lei de Deus e que lá no fundo achava que era um cumpridor desta lei e por isso merecedor da vida eterna. Uma outra característica muito presente na cultura do tempo de Jesus, e algumas denominações continuam ensinando isso hoje, de que riquezas materiais, uma vida bem-sucedida neste mundo, são sinais de que Deus te ama e Deus já quer te acolher
e já garantiu para você um lugar no céu. Então lá no íntimo daquele jovem, ele pensava, poxa, eu cresci dentro da igreja, eu cumpro a lei de Deus e eu tenho sinais na minha vida, porque eu sou rico, eu tenho sinais de que Deus gosta de mim. Então eu só estou esperando da boca de Jesus essa confirmação, olha, você está no caminho certo. E aí Jesus então, ele fala de alguns mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e a sua mãe. Interessante porque Jesus, quando ele fala do cumprimento dos mandamentos, ele cita apenas aquilo que hoje nós chamamos dos mandamentos da segunda tábua. Lutero, quando ele faz a explicação dos mandamentos lá no Catecismo Menor, ele divide de forma didática, em duas tábuas. A primeira tábua fala da nossa relação com Deus, os primeiros 3 mandamentos, e a segunda tábua, os outros 7 mandamentos, falam da nossa relação com o nosso próximo. E Jesus cita apenas esses. E o rapaz, então, ele acredita que está no caminho certo. Jesus, em outros momentos, também citou a lei de Deus, os 10 mandamentos. E por isso nós, cristãos que vivemos a época do Novo Testamento, da nova aliança feita entre Deus e os seres humanos, da nova forma de Deus e os seres humanos se relacionar, nós lembramos que deixamos de lado as leis cerimoniais que serviam apenas para o povo judeu e nós agora permanecemos apenas com as leis morais. Certa vez, um mestre da lei, um doutor da lei, foi perguntar para Jesus qual é o grande mandamento. Dentre tantos mandamentos, tantos os que Deus havia dado quanto aqueles que o povo judeu foi criando com o passar do tempo, Jesus cita: o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sempre falou, frisou e reforçou a lei moral, os 10 mandamentos. Obviamente que aquele jovem, querendo e esperando novamente a aprovação de Jesus, diz: olha, Jesus, eu desde muito pequeno eu cumpro esses mandamentos. Veja como eu sou uma pessoa legal. Então, eu provavelmente devo estar no caminho certo para o céu. Jesus, diz o texto, que ele olhou para aquele rapaz. E esse termo usado aqui por Marcos, o olhar, significa fixar os olhos, dirigir o olhar e a atenção a determinado objeto, olhar de frente, encarar, olhar firme. Talvez Jesus tenha demorado alguns segundos olhando nos olhos daquele rapaz. E com certeza aquele olhar de Jesus passou muitas informações para aquele rapaz. Jesus, com esse seu olhar fixo, tentou mostrar para aquele rapaz que ele não estava no caminho certo, que ele estava se iludindo. Como diz o poeta, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Jesus quer, com esse olhar fixo, dizer alguma coisa. Olha, você precisa voltar à realidade. E eu vou trazer você à realidade. E diz Marcos que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Foi um olhar duro, um olhar de quem olha lá no fundo da alma da pessoa e quer dizer para ela: olha, você está no caminho errado, eu vou te trazer de volta, mas também um olhar de amor. Jesus, ele se compadece daquele rapaz. Ele ama aquele rapaz, porque ele sabe que é uma alma perdida, que precisa de amor, precisa ser resgatada, precisa ser trazida de volta para Deus. E aí Jesus então diz: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Jesus deu um golpe muito duro naquele rapaz. Jesus colocou diante dele um teste para a sua fé, ou para a fé que ele achava que tinha, algo muito duro. Ele precisava desistir dos seus bens para se tornar um discípulo de Jesus
ele precisava abrir mão dos seus bens para ter garantido, como diz Jesus, riquezas no céu, a vida eterna, a vida verdadeira. É claro que Jesus está provando esta sua suposta fé e mostrando que esta ilusão, esta mentira que ele tentava contar para si mesmo e se convencer disso, de que ele era uma pessoa muito boa e merecia ir para o céu, porque cumpria os mandamentos de Deus, Jesus já dá o golpe e diz, olha, o primeiro mandamento você já não cumpre. Porque ele não amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. O seu coração estava apegado às suas riquezas, ao seu dinheiro, aos seus bens materiais. E se nós não cumprimos o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, nós não temos como cumprir ou pensar em tentar cumprir os demais mandamentos. E amar a Deus acima de todas as coisas significa que nós somos seres exclusivos de Deus. Deus não aceita outros deuses, Deus não aceita repartir a nossa vida com outros deuses ou outras coisas as quais estão tomando conta do nosso coração. Deus exige exclusividade da nossa parte. Jesus sempre deixou isso muito claro durante o seu ministério. E o evangelista Mateus, ele registra isso lá no capítulo 6, versículo 24, Jesus dizendo, um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Jesus é muito claro com relação a isso. E deixa muito claro para aquele rapaz que ele já tropeçava no primeiro mandamento, apesar de ele tentar se convencer de que era um bom cumpridor da lei de Deus. Aquele jovem, infelizmente, teve uma triste despedida de Jesus. Aquele jovem não tomou a decisão certa. Ou ele tomou uma decisão, fez uma escolha não muito sábia, ou nada sábia. Diz o texto, quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Ele ficou chocado, ele ficou espantado com o que Jesus estava dizendo. Porque tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele ouviu, cresceu ouvindo e aprendendo, agora, ao invés de receber de Jesus a confirmação que ele estava no caminho certo e que ele teria a vida eterna garantida, Jesus diz não. Você não está certo. Você está no caminho errado. E aquilo chocou aquele jovem. Deixou ele muito triste, porque ele não ouviu as palavras que gostaria de ouvir de Jesus. Ele preferiu ficar com as suas riquezas, escolher os seus bens materiais e as suas riquezas, do que fazer a escolha sábia e certa de ser um discípulo de Jesus. O evangelista Marcos não nos dá muito mais detalhes a respeito do que aconteceu com esse rapaz. Nós não sabemos. Pode ser que ele tenha se arrependido, tomara que sim, mas nós sabemos que se ele continuou nessa escolha de se apegar e devotar toda a sua vida aos seus bens materiais, ele não deve ter tido um final muito feliz. Queridos irmãos e irmãs, talvez hoje, quando nós lemos esse texto, a maioria de nós deve dizer assim, poxa, esse texto não diz nada para mim, porque eu não sou uma pessoa rica. Aliás, hoje, com o que a grande maioria de nós aqui ganha, mal dá para comprar roupa, comida, bebida. O que esse texto diz para nós? Ele diz muito mais do que nós imaginamos. Esse texto fala muito a cada um de nós. Pensem vocês, o que é que há na vida de vocês que vocês amam mais do que tudo? Para esse jovem da história, eram as suas riquezas materiais. Isso era o mais importante, isso ele amava acima de qualquer outra coisa. Talvez nós não tenhamos tantas riquezas às quais nos apegarmos, mas imaginem vocês, quantas vezes eu valorizo mais um sono mais espichado no domingo de manhã, ou um lazer no domingo, no sábado à noite, e valorizo mais essas coisas do que
a palavra de Deus pregada aqui na igreja? Quantas vezes eu valorizo tantas outras coisas do mundo lá fora, em detrimento de estarmos na casa do Pai para ouvirmos a sua palavra, seja no culto, seja estudos bíblicos, reuniões de departamentos. Não que nós não possamos ter lazer, isso é sempre importante deixar claro, mas cada coisa no seu tempo. Quantas vezes nós colocamos as coisas acima da nossa relação com o nosso Deus? O que dizer daquelas pessoas que são abençoadas, sim, materialmente? Talvez não são ricas, milionárias, mas que têm as suas bênçãos, e todos nós recebemos as nossas bênçãos materiais. Mas será que nós temos tido a disposição de ofertar proporcionalmente as bênçãos que Deus tem nos dado? De oferecer a Ele os nossos bens, o nosso dinheiro, para que a sua palavra continue alcançando mais corações, para que o seu amor possa ser conhecido por mais pessoas? Quantas e quantas pessoas colocam a segurança da sua vida nos bens materiais? Se eu tenho bens materiais e um bom salário, então estou seguro. Se me faltam bens materiais e o meu salário não é tão grande, eu acabo ficando inseguro e esqueço que Deus continua me cuidando. Deus continua trazendo sobre mim as bênçãos de acordo com a vontade dEle. Lembramos que Deus nunca deixa faltar nada àqueles que são fiéis a Ele. Enfim, quantos também têm tido a dificuldade de colocar os seus dons ao serviço do reino de Deus? Quantas pessoas, ao serem solicitadas para virem e servirem, seja aqui na igreja ou levar a palavra de Deus, de alguma forma, através dos seus dons, e colaborar para o bem do próximo e para a pregação da palavra, as pessoas saem indignadas e tristes como o jovem que era apegado às suas riquezas. Ah, não, mas aí eu não quero. Ah, não, isso não serve para mim. Outras pessoas vão lá dedicar seu tempo e seus dons. Eu não quero isso. E quando Deus mostra na sua palavra de que Ele quer que nós sejamos seus instrumentos neste mundo, muitas pessoas saem frustradas. Quantas pessoas viram as costas para Deus e saem frustradas porque a palavra de Deus diz como elas devem viver e, de forma específica, amar a todas as pessoas. Todas as pessoas, não escolher quem nós vamos amar. Mas tantas pessoas acham que existem seres humanos que não merecem o nosso amor. Quantas pessoas se frustram quando a palavra de Deus mostra aquilo que elas não consideram tão importante, quando a palavra de Deus diz aquilo que elas não querem ouvir. Queridos irmãos e irmãs, é natural, a nossa natureza humana, ela não quer servir a Deus. Ela não quer abrir mão do conforto deste mundo para se colocar ao serviço do reino de Deus. Por isso, na orientação da sua palavra, nós devemos buscar forças, orar a Deus, pedir perdão, buscar sempre na palavra, nos sacramentos, o fortalecimento para podermos continuar sendo seus servos. Procurar aproveitar as oportunidades que nós temos de estar na igreja, nos cultos, assim que nós retornarmos também com as reuniões dos departamentos, participar sempre que possível. Sempre que a palavra de Deus for pregada, for estudada, for anunciada, que nós tentemos aproveitar ao máximo essas oportunidades. São nessas oportunidades, através da sua palavra e dos sacramentos, que Deus vem a nós, nos oferece o seu perdão, nos dá um abraço de Pai, nos traz para perto de si e derrama o seu amor sobre cada um de nós. Fortalece a nossa fé para continuarmos na batalha do dia a dia, porque o diabo diariamente quer nos afastar de Deus. O diabo diariamente nos oferece outros deuses para tomar o lugar do Deus verdadeiro em nossos corações. Mas Deus continua vindo, nos oferecendo paz, perdão, vida e salvação. E é isso. É assim que é o amor de Deus. Ele nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nesse Filho não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Ficar com Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus neste mundo é a melhor e mais sábia escolha que nós podemos fazer.
E essa escolha só pode ser feita por aqueles que permitiram que o Espírito Santo os transformasse. E nós, assim, seguindo a Jesus, servindo a Ele, nós podemos estar certos de que estamos no caminho rumo à vida eterna. E nunca é demais nós ouvirmos desta palavra do nosso Deus sábias orientações para a nossa vida. O Salmo de hoje, 90, versículo 12, diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus nos dá sabedoria, e assim nós podemos fazer sábias escolhas e continuarmos no caminho certo rumo à vida eterna. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que é muito maior do que nós podemos entender, este amor que nos abraça e que nos garante a vida eterna nos céus, por Jesus Cristo, guarde os nossos corações e as nossas mentes nesta fé verdadeira, até o dia em que nós estivermos com o nosso Deus nos céus. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar o hino Cantai Alegremente. Neste momento, nossos irmãos e irmãs que desejarem trazer as suas ofertas aqui à frente. Enquanto isso, então, nós cantamos este próximo. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor.
Queremos neste momento elevar nossos corações e mentes ao nosso Deus, falar com Ele em oração. Ó Deus justo e Deus Pai Todo-Poderoso, damos honra e louvor a Ti por Tua bondade que nos concedes em forma de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Glorificamos o Teu nome porque Te compadeceste de nós, pobres pecadores, e nos justificaste gratuitamente por Tua graça, mediante a fé em Teu Filho Jesus Cristo. Apesar do ser humano ter caído em pecado, não o deixastes desamparado na sua perdição. Pelo contrário, desde o princípio olhastes para nós com amor, e a vinda do Teu Filho unigênito confirmou o Teu amor por nós, porque Ele se entregou à morte para nos livrar de toda a culpa e da punição dos inúmeros pecados. Temos certeza de que nunca desamparas aqueles que perdoastes e que creem em Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que nos ajude a fixar os nossos olhos na Tua misericórdia e os afastes da cobiça e das riquezas deste mundo. Abra os nossos olhos para enxergarmos as Tuas obras maravilhosas, mas também para enxergarmos nossas tarefas no Teu reino. Concede-nos disposição para Te servir com alegria. Dá-nos paciência e firmeza na hora das provações. Afasta de nós o desânimo e a frieza de fé. Ajuda-nos a reconhecer as oportunidades de testemunhar a nossa fé e a perceber as necessidades do nosso próximo. Motiva-nos a dar o melhor das nossas ofertas para a pregação do Teu Evangelho. Pedimos que o Teu olhar de compaixão também esteja sobre aqueles que ainda não fazem parte da Tua Igreja. Dê a eles a oportunidade de conhecer a Tua graça e o Teu infinito amor por meio do Evangelho. Chama-os ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus Cristo. Conforta, Senhor, com a Tua palavra, a todos os aflitos e a todos os que choram por sofrimentos que Tu conheces tão bem. Tem piedade, Senhor, dos que estão enfermos e envia a eles a cura para os seus sofrimentos. Lembramos de forma especial pelo Luiz Carlos Hartmann, primo do nosso irmão Ricardo Hartmann, que ainda está internado, em estado bastante grave. Nós, Senhor, confiamos a vida dele nas Tuas mãos e Te pedimos que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que todos sejam fortalecidos na Tua misericórdia. Abençoa também, em Tua graça, todos os aniversariantes. Lembramos do Éder, que completou mais um ano de vida ontem. Te louvamos por esta bênção. Também Te pedimos que continues preservando a vida do Éder e conduzindo ele no caminho rumo à vida eterna. Que o Teu bondoso e amoroso olhar resplandeça sobre cada um de nós, ó Pai. Ouve a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado,
concede. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós queremos atender positivamente ao convite de Jesus que diz: vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, lhes darei descanso. Na Santa Ceia recebemos este consolo e esse descanso que o nosso Senhor Jesus nos oferece. Quando nós participamos da ceia, nós vamos ouvir um louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Quem espalhou areia na praia? Quem decidiu que a lua é prateada? Quem protegeu o bem do mal? Está em tudo o meu Pai Celestial. Todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus no céu, na terra, na água do mar. Todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus no céu, na terra, na água do mar. Tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, você e eu e tudo que há. Tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, você e eu e tudo que há. Oh, oh, eh, oh, Quem espalhou areia na praia? Quem decidiu que a lua é prateada? Quem protegeu o bem do mal? Está em tudo o meu Pai Celestial. todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus no céu, na terra, na água do mar. Todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus, todo o poder é de Deus no céu, na terra, na água do mar. Tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, você e eu e tudo que há. Tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, tudo está em meu Deus, você e eu e tudo que há. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, Todas as vezes que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, estamos testemunhando ao mundo a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Por isso nós vamos dar graças a Deus. Amado Pai Celeste, Deus de todo poder, nós te louvamos e te rendemos graças, porque mais uma vez nos reconfortaste por este dom da salvação. Pedimos, Senhor, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, nos dê ardente caridade para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia no caminho do teu Filho Jesus Cristo rumo à vida eterna. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez, muito boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, os presentes aqui, os que estão em casa também nos acompanhando. Nós amanhã temos às 18 horas a instrução de confirmandos, às 19h30 nossa devoção transmitida pelo Facebook e no final de semana, no sábado, às 19h30 o nosso culto do 21º domingo após Pentecostes. Estamos aí nos aproximando do final do ano da igreja. E eu já peço que os nossos irmãos aqui da comunidade comecem a pensar a respeito da participação no nosso programa de Natal. Esse ano nós vamos ter o programa presencial, né? Já estou procurando algum programa aí que a gente consiga adequar também a essa nossa nova realidade, mas será tudo presencial esse ano. Então aqueles que queiram colaborar de alguma forma, seja participando do teatro de Natal, seja ajudando, né, em todo o preparo aí, já podem ir pensando e depois falando comigo, pastor, eu gostaria de ajudar, para que a gente possa organizar e tudo correr, tudo muito bem neste final de ano, né, que a gente possa estar juntos presencialmente também, para de novo celebrar o nascimento de Jesus. Lembrando, no final do mês nós temos culto da Reforma. Eu vou passar depois no grupo da comunidade e compartilhar no Facebook também. Eu só tenho que ver qual é o dia certinho, mas nós já temos aí a nossa programação então para o culto da Reforma Distrital. Se eu não me engano, vai ser lá na comunidade do Auer ou no Portão. É sempre as duas maiores, né, para nos receber, mas nós nos próximos dias aí passaremos essas informações. Desejo que Deus abençoe a nossa noite de descanso. Que amanhã, se for da vontade dele, que possamos levantar também dispostos para servir a ele e amar o nosso próximo também. Nós vamos ouvir agora ainda um hino de encerramento e nós nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos. Nos vemos na transmissão então da devoção amanhã. Até lá.